Imagine por um instante que o tempo não é um inimigo implacável, mas um véu que esconde segredos ancestrais. E se eu te dissesse que nas páginas amareladas da Bíblia, homens e mulheres não apenas existiam, mas pulsavam com uma vitalidade que desafia a morte por séculos? Personagens como Matusalém, que caminhou pela Terra por 969 anos, ou Noé, que viu gerações inteiras nascerem e perecerem. Eles viviam séculos a mais, e o mistério por trás disso pode estar mais perto do seu coração do que você imagina. Fique comigo, porque o que vou revelar pode mudar a forma como você encara a sua própria finitude. Feche os olhos e me acompanhe para um mundo onde o sol nascia sobre vales verdejantes, e o ar carregava o perfume de ervas selvagens. Era uma era antes do grande dilúvio, quando a humanidade ainda ecoava os sussurros do Éden e a vida era medida em respirações profundas, cheias de propósito divino. Imagine um homem chamado Enoque. Ele não era o mais velho, mas talvez o mais enigmático. Ele não era um rei ou um guerreiro, era um pai, talvez um camponês, cujos dias se estenderam por 365 anos antes que Deus o levasse para si, sem que ele provasse o gosto da morte. Mas por quê? O que tornava esses patriarcas tão diferentes do que somos hoje? Sinta o peso dessa pergunta. E se o segredo não estivesse em poções ou magias, mas em algo muito mais profundo, algo que pulsa no âmago da nossa alma? Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa tapeçaria tecida por mãos invisíveis. Pense em Adão, o primeiro homem, moldado do pó da terra. Ele viveu 930 anos, vendo seus filhos crescerem, netos rirem ao redor de fogueiras e bisnetos explorarem horizontes que ele mal podia imaginar. Mas não era apenas longevidade, era uma conexão quase inquebrável com o Criador, um ritmo de vida onde cada amanhecer era uma bênção renovada. Mesmo após a queda, resquícios dessa proximidade divina o sustentavam, como se o próprio tempo se curvasse à vontade de Deus. E então veio Sete, seu filho, vivendo 912 anos, carregando o fardo de uma herança partida, mas ainda impregnado dessa essência primordial. Você consegue sentir a tensão crescente? O que aconteceria quando essa longevidade começasse a se desfazer? Mas o mistério se aprofunda, como sombras que se alongam ao pôr do sol. Entre esses gigantes da fé, surge Matusalém, o avô de Noé, cujo nome ecoa como um enigma. Quando ele morrer, virá. Ele andou pela terra por 969 anos, o mais longo de todos, testemunhando o mundo se corromper e os corações se endurecerem como pedra. Imagine-o, envelhecido mas vigoroso, com olhos que carregavam o peso de séculos, contando histórias para Noé sobre os dias em que a humanidade era mais jovem. Por que ele viveu tanto? Alguns teólogos sussurram que era a pureza de sua linhagem, uma barreira contra a decadência que o pecado introduziu, diluindo a vitalidade humana como veneno em um poço cristalino. Sinta o coração acelerar com a proximidade do clímax. Matusalém morreu no ano do dilúvio, como se a vida dele fosse o último fio que segurava o julgamento divino. E se isso não for uma coincidência? E se o segredo da longevidade fosse, na verdade, uma expressão da misericórdia de Deus, um tempo extra concedido para que a humanidade pudesse se arrepender antes que as águas engolissem tudo? Agora, vamos virar a página dessa narrativa antiga e sentir o ar ficar mais pesado, como antes de uma tempestade. Noé, o construtor da arca, viveu 950 anos. Mas veja a quebra que acontece. Antes do dilúvio, as vidas se estendiam por mais de 9 séculos. Depois, elas encolheram como sombras ao meio-dia. Sem, seu filho, viveu 600 anos. Arfaxade, 438. E assim por diante, até chegarmos em Abraão, com apenas 165 anos. O que mudou? Imagine o dilúvio não como uma simples enchente,
mas como um evento que alterou o próprio tecido da criação. Talvez um escudo atmosférico que protegia a Terra foi danificado, ou o ar puro que nutria as células se tornou diferente. Mas vamos além da ciência fria e sintamos a emoção crua. Era o pecado se acumulando, distanciando o homem de Deus, encurtando nossos dias como velas que queimam rápido demais. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, o próprio Senhor declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos." Uma profecia sussurrada, limitando nossa existência talvez para nos forçar a buscar o que é eterno. Você sente o aperto no peito? Essa longevidade perdida não é apenas uma história. É um lamento pela proximidade divina que escorreu por entre nossos dedos. E aqui vem a reviravolta que pode te deixar sem fôlego. E se esse mistério não for apenas sobre o passado, mas um convite para o agora? Imagine um homem moderno, como você ou eu, questionando: por que vivemos tão pouco, sempre correndo contra o tempo? E em uma noite insone, ele sente um chamado. Não para viver séculos, mas para viver com profundidade, caminhando com Deus como Enoque, construindo arcas de fé em meio ao caos do mundo. A surpresa? Estudos modernos sobre longevidade parecem ecoar verdades bíblicas. Dietas mais puras, conexões espirituais fortes e um propósito maior realmente parecem estender a vida, como se resquícios desse antigo segredo ainda estivessem ao nosso alcance. Mas o verdadeiro choque vem das palavras de Jesus em Mateus 6:27. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ele revela que o segredo não é estender os dias, mas preenchê-los de eternidade. Enquanto o eco dessa história se dissipa, sinta a revelação se instalar. Os personagens bíblicos viviam tanto tempo não por magia, mas por sua proximidade com o divino. Um mistério que nos convida a resgatar o que perdemos, não anos de vida, mas vida na alma. E se o dilúvio foi uma misericórdia, encurtando nossas vidas para nos impulsionar a buscar o céu antes que seja tarde demais? Isso te assombra um pouco, não é? Como um segredo que precisa ser compartilhado. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu o peso dos seus dias serem curtos demais, ansiando por algo mais? Se essa mensagem te tocou, é porque talvez ela precisava chegar até você, como um sussurro de Deus no momento certo. Se você tem coragem de mergulhar mais fundo nesses mistérios, inscreva-se no canal. Comente abaixo. Qual desses patriarcas te intriga mais? E por quê? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até o nosso próximo segredo.